a graça e a paz do Senhor Jesus. Obrigado ao presbítero Bruno pela condução do culto até hoje, até agora. Hoje de manhã nós já tivemos um tempo, creio eu, muito abençoado, onde reservamos para a data deste fim de semana em que lembramos da morte e da ressurreição de Jesus. Hoje nós vamos continuar, irmãos, tranquilamente na nossa exposição. A nossa igreja não tem o costume de interromper a nossa exposição em lectio contínua por absolutamente nenhuma data. Então hoje nós vamos para a nossa 7ª mensagem, 20 de abril, e vamos continuar a nossa caminhada no Evangelho de Mateus. Quero convidar-nos a todos a deixarmos já a nossa Bíblia aberta em Mateus capítulo 4. Durante a nossa caminhada neste Evangelho, o nosso tema, aonde que vamos acompanhar todo o percurso, é esse que está ali projetado. Vamos ler, irmãos, a uma só voz? O Messias prometido realiza o plano divino da redenção, apesar da sua rejeição retardar a promessa do reino. Como temos explicado, meus irmãos, a cruz e a ressurreição, o túmulo vazio, estão no final de todos os evangelhos. E é um fato histórico no qual Jesus, através dele, venceu a morte, consumou, concluiu, realizou o plano da redenção, como está em nosso enunciado. Porém, particularmente o Evangelho de Mateus se ocupa em provar ao povo escolhido do Antigo Testamento, ao povo judeu, que ele não é apenas o Messias prometido a Israel, não apenas demonstrou que ele veio para realizar o que havia sido profetizado no Antigo Testamento, mas mostra que o povo o rejeitou. E por causa disso, Mateus também inclui a oportunidade de mostrar que a promessa do reino agora vai se atrasar, vai ser postergada por causa da atitude do povo. O reino messiânico tem no centro, obviamente, o Messias, mas o Messias de Israel. Atinge todo o planeta Terra, como nós vimos bastante na exposição de Isaías, mas Israel está no meio. Então hoje, meus irmãos, vamos para o capítulo 4 e nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 11, para onde eu quero já pedir a sua atenção. Mateus capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 11. Vamos ler, irmãos, a uma só voz, esse texto maravilhoso. Diz assim a palavra do Senhor. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Ele disse: Tudo isso te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: Retira-se, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou, e anjos vieram e o serviram. Nosso texto de hoje, meus irmãos, vem logo depois do batismo de Jesus. Mateus, Marcos e Lucas registram que logo depois do seu batismo, Jesus foi levado para o deserto, onde foi tentado pelo diabo por 40 dias e 40 noites. Nosso texto também encerra aquela parte que vimos na introdução há 5 domingos atrás, sobre a apresentação do rei no Evangelho de Mateus. Eu trouxe aquela tabela, ou parte dela novamente, para a gente entender ao que me refiro, que vai ser projetada a qualquer momento. E aí está, meus irmãos, a apresentação do rei vai do capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 4, versículo 11. No primeiro capítulo, texto que está ali ao lado,
Mateus mostra Jesus como o Messias esperado e o legítimo rei através do seu nascimento por meio da linhagem de Davi e da sua concepção natural. No segundo capítulo, Mateus mostra através das circunstâncias ao redor da sua chegada, incluindo os magos e a reação de Herodes. No terceiro capítulo, tivemos a introdução de João Batista, anunciando o batismo pelo arrependimento como condição indispensável para se receber o reino que estava por chegar e, pela lógica, receber o Messias. E em seguida, o próprio Messias, Jesus, dando exemplo de obediência e humildade, vai até João Batista para ser batizado, tudo apontando para uma vida cheia do Espírito Santo e, como o Senhor mesmo disse, que aquele era o seu Filho amado em quem ele se agrada. Isso que nós vimos até agora. No texto que acabamos de ler, meus irmãos, Mateus, como eu disse, encerra a apresentação do rei, do Messias. Ele vai nos ensinar neste texto a seguinte grande ideia para nós anotarmos. O Messias proclamado nos é exemplo, vencendo a tentação nas Escrituras, fundamentado. O Messias proclamado nos é exemplo, vencendo a tentação nas Escrituras, fundamentado. Nesse nosso texto de hoje, Mateus irá trazer novamente Jesus como o centro da cena. Ele encontra ele encontrou o seu primo, foi batizado por ele e agora ele está sozinho no deserto, onde vai ser testado pelo Senhor. Vai ser testado através do inimigo. Nas palavras de Lutero, o diabo é o diabo de Deus. É ele que comanda, é ele que coordena, é ele que supervisiona, é ele que autoriza qualquer ação de Satanás, como a gente bem vê na teologia do livro de Jó. Irmãos, tentações acompanham os seres humanos desde o começo, desde o jardim do Éden até, obviamente, os nossos dias. Na apresentação do Messias, Mateus precisa demonstrar que ele é diferente de nós, na forma, por exemplo, como ele reage, na forma como ele responde às tentações. Primeiro, ele é diferente porque ele responde e reage por meio de uma força especial. Segundo, de uma forma inegociável. E terceiro, através de uma fonte inigualável. E assim o Messias proclamado se torna o nosso exemplo em algo que nós lidamos todo dia, na luta contra tentações. Elas podem ser banais, como uma tentação de murmurar pelo calor do dia, ou pelo excesso de chuva, nunca estamos satisfeitos. Reclamar de algo que temos e que muitos não têm, nunca estamos satisfeitos. Reclamar porque as coisas não acontecem da forma como esperávamos, ou por aquilo que os outros fazem, ou a tentação de cair em inúmeros problemas e pecados que vêm no nosso caminho. Vamos caminhar no nosso texto, meus irmãos. Eu quero repetir o que tenho feito nos últimos 2 domingos, caminharmos pelo texto, depois nós vamos ver e destacar 3 princípios desse texto para a nossa aplicação, e ver que o Messias proclamado nos é exemplo, vencendo a tentação nas Escrituras, fundamentado. Nosso capítulo 4, irmãos, inicia conectando Jesus ao que acontecera com ele em seu batismo. Aqui ele é levado pelo Espírito ao deserto. Na semana passada, no final do capítulo 3 do batismo, o Espírito Santo veio sobre Jesus em forma de pomba, como uma evidência oficial de que ele era o ungido do Senhor, o Messias, de que ele agora estava autorizado, digamos assim, oficialmente e publicamente, para cumprir aquilo a que ele veio. A observação feita por Mateus é também feita por Marcos. Logo após o Espírito o impeliu para o deserto, Marcos 1,13. É também feita por Lucas. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, Lucas 4,1. Portanto, meus irmãos, todos os 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, desde o começo, se preocupam em deixar claro o que nós vimos no final, o último ponto da nossa mensagem passada, isto é, como o Messias era conduzido no poder e na capacidade do Espírito Santo. Isso é importante salientar, irmãos, como disse semana passada, porque somos tentados, com perdão da palavra, do trocadilho, a achar que Jesus fazia o que fazia, que Jesus era santo porque era santo, como era santo, porque é Deus. Mas nós precisamos lembrar, meus irmãos, como diz bem o credo apostólico, que ele era
Deus de Deus, homem de homem. E a existência humana é na qual nós devemos nos espelhar. A sua condição humana é na qual nós devemos, inclusive, nos amparar nas nossas próprias lutas e dificuldades. O verso 1 ainda nos fornece uma informação importante. Deus, por meio do Espírito Santo, é o organizador do que irá acontecer. O texto, irmãos, claramente estabelece, aspas, foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Fecha aspas. Isso reforça, meus irmãos, diversas noções importantes neste assunto. Primeiro, o diabo possui zero poder sobre se seremos ou não seremos tentados. Ele deseja fazer isso todo o tempo. Por ele seria 24 horas por dia. Ele executa, mas nunca sem a permissão divina. Segunda coisa, o diabo é instrumento de Deus para que sejamos, irmãos, testados na nossa fé. Ele sim deseja nos derrubar e destruir, mas o Senhor deseja que nos conheçamos mais quanto às nossas fraquezas e deficiências. Repare que eu disse que nós nos conheçamos mais, porque o nosso Deus sabe exatamente quem nós somos. Então, de certa forma, irmãos, as tentações, elas são uma bênção disfarçada. É como se nós jogássemos contra um adversário em um esporte mais capaz, mais preparado do que nós, e a gente levasse uma surra. E aí, na próxima vez, a gente lembra, a minha fraqueza, eu perdi, eu não fui poderoso, forte, rápido, ágil, o que quer que seja o esporte, suficiente, porque eu não sou tão bom nesta área como aquele ali é. Então a tentação é também o instrumento de Deus para que possamos nos conhecer. E terceiro, o diabo, irmãos, sempre acredita que irá vencer. Pensa um camarada com ótima autoimagem. Ele sempre acha que vai vencer. Se ele foi arrogante o suficiente em achar que derrotaria o Deus vivo encarnado, irmãos, quanto mais ele pensa a mesma coisa sobre mim e sobre você. Portanto, a nossa resposta deve ser não igual à atitude dele, pelo contrário, não uma arrogante autoconfiança. Antes, a nossa resposta deve ser de humilde dependência do Senhor e da sua palavra, como inclusive ele mostra nesse texto de Mateus capítulo 4. No verso 2, temos uma informação duplamente importante. Primeiro, o jejum de 40 dias e 40 noites é uma alusão, um tipo e uma imagem de outro número 40, a peregrinação do povo de Israel no deserto. No deserto, Israel, a nação, em seus 40 anos de peregrinação, falhou miseravelmente diante do Senhor. É só dar uma olhada, por exemplo, no livro de Números, onde você vê a murmuração em Massá e em Meribá, você vê a rebelião de Coré e outros tantos eventos onde o povo falhou miseravelmente. Mas agora, irmãos, em outro deserto, o Messias, o verdadeiro e perfeito Israel, triunfou por meio do poder do Senhor em os seus 40, no caso, dias. Outra coisa, meus irmãos, o segundo é o próprio jejum em si. O tempo de jejum é algo surpreendente, é algo, na verdade, impressionante. Aliás, é um tempo que pouquíssimos médicos seriam capazes de recomendar. Obviamente, meus irmãos, esse jejum não inclui água. O ser humano, eu pesquisei, ele não pode ficar mais de 2 a 4 dias sem água, correndo risco, inclusive, de falência de órgãos e a sua própria morte. Enquanto que, quanto à comida, o prazo máximo recomendado é 30 dias. Isso significa que Jesus estava indo além daquilo que, digamos, os médicos recomendam. Aquilo que normalmente se levaria, provavelmente para nos deixar uma lição e um exemplo. A situação era tão desafiadora que necessitava de uma atitude correspondente. Não brinque com o diabo, não brinque com a tentação. Ele sabia, meus irmãos, o que ele iria enfrentar. Não era um demôniozinho de quinta categoria, como provavelmente muitas vezes vem atormentar a nossa vida. Era o próprio príncipe das trevas, e assim ele se prepara de forma adequada. O próprio Filho de Deus foi a extremos para que esse teste fosse real e fosse vencido.
Enquanto isso, muitos de nós, dos seus discípulos, temos negligenciado o tempo na academia de Deus, na preparação, para que estejamos em forma, capacitados para as batalhas espirituais e lutas em nossas vidas. Vivemos com cãibras, vivemos com estiramentos, melhor dizendo. Vivemos com dores nos nossos músculos espirituais porque nunca estamos realmente preparados para os desafios. Jesus já nos dá um exemplo gratuito nesse verso 2. O desafio é grande, a preparação tem que ser equivalente. Eu me lembro, meus irmãos, de um retiro que participei, era um retiro diferente, um retiro mais de consagração. Algumas coisas questionáveis aconteciam lá que eu não concordava, mas o princípio é muito válido. Tirar 2, 3 dias para apenas ouvir a palavra, orar, não tinha trilha, nada contra. Não tinha banho, não tinha vôlei, futebol, gincana. Retiro de consagração. E pelo menos 3 meses antes desse retiro acontecer, uma vez por semana, a equipe se reunia para orar pelo retiro. Eu quero salientar que esta igreja em questão é uma igreja que não possui uma grande profundidade bíblica, não possui uma grande profundidade teológica. Na verdade, ao meu ver, derrapa bíblica e teologicamente em várias áreas, mas eu tenho que dar a mão palmatória, crédito onde crédito deve ser dado. Sabendo que eles estavam indo para um retiro, onde o foco era a consagração pessoal, 3 meses antes, eles oravam uma vez por semana, reunidos a equipe por aquele evento. Há uma lição, meus irmãos, para cada um de nós aí. Às vezes você vai fazer uma simples visita evangelística, aí no carro, na porta da casa, a gente faz aquela oração telegrama, né? Para constar. E às vezes estamos entrando em território minado, inimigo e hostil, e não estamos devidamente preparados para aquilo que vamos enfrentar. Bem, no verso 3, toca o gongo, o sino, o embate inicia. Não sabemos, meus irmãos, se o que temos registrado nos evangelhos foi tudo o que o diabo usou para tentar a Jesus, ou se houve outras tentativas. Mas esses 3 nos fornecem um tesouro do ensinamento. É impressionante, meus irmãos, de novo, se foram mais, como que Deus orientou os apóstolos a preservar estes, ou foram apenas estes que Jesus contou a eles, porque eles se encaixam perfeitamente com 2 textos, um antes e outro depois, nós vamos ver mais à frente, da maneira, do tipo de como Satanás opera, desde que o mundo é mundo, e continua fazendo o mesmo hoje. Então vamos lá. No verso 3, irmãos, a gente vai ter a primeira tentação, e a primeira e a segunda tentações, iniciam com a mesma fórmula. Se és o Filho de Deus. Na verdade, meus irmãos, a melhor tradução, uma vez que o grau do verbo, do grego aqui, da palavra ser, é de certeza e não de dúvida, seria, já que você é o Filho de Deus. Certo? Não é uma dúvida. Satanás não está colocando dúvida. Ele é maligno, mas burro não é. Ele sabe com quem ele está falando. Então, de maneira nenhuma, ele colocaria isso em dúvida. Então, o que ele está dizendo é, uma vez que você é o Filho de Deus, é a forma como ele usa na primeira e na segunda tentação. Então, o diabo busca aqui, meus irmãos, questionar a própria convicção de Jesus sobre a sua identidade, mais do que isso, até onde ele estaria disposto a ir para comprovar quem ele é. Como Deus, Jesus é Senhor e é absoluto. Isso fala da natureza dele como filho, certo? Porém, como filho, isto é, quanto à sua função e à sua posição, Jesus devia submissão ao Pai. Eu sei que isso pode parecer confuso na sua cabeça, mas você precisa entender, meus irmãos, de uma forma bem fácil para você entender, irmos para o casamento. Homem e mulher são iguais no ser, diferentes no fazer. Muito obrigado. Todos os homens e mulheres são iguais diante de Deus, porém, dentro do casamento há posições e funções diferentes. Da mesma maneira, meus irmãos, na Trindade, as 3 pessoas da Trindade, o nosso Deus Trino,
É o mesmo Deus. O Espírito não é menos onisciente do que o Filho não é menos onipotente do que o Pai, de forma alguma. Mas há uma submissão mútua, neste caso particularmente do Filho para com o Pai. Então Satanás deseja de certa forma colocar uma rachadura na relação e no papel que Jesus desempenhava na própria Trindade. Ou seja, ele está com um projeto ambicioso aqui, ele quer realizar algo que é difícil até de acreditar que ele conseguiria, mas como eu disse, ele sempre acredita que ele vai conseguir. Satanás então, irmãos, desafia Jesus a transformar pedras em pão, em benefício próprio, uma vez que no verso anterior nós já somos informados que Jesus estava com fome depois dos 40 dias de jejum. Tal sinal, tal milagre, não seria algo errado ou pecaminoso em si e em outras circunstâncias. Não há nenhum problema em Jesus produzir algo para satisfazer a sua fome. Por exemplo, quando ele está com a multidão que o acompanhava, ele transformou alguns pães e peixes 2 vezes, e o suficiente para alimentar literalmente milhares de pessoas. Bom, não há problema nenhum nisto. Quando ele precisou pagar o imposto, ele disse que pegasse um peixe e a moeda estava na boca do peixe. Obviamente, meus irmãos, tudo isso é a mão soberana e sobrenatural de Deus, mexendo, movendo as circunstâncias para que tudo acontecesse. Então não há problema nenhum nisso. Essa não é a questão com a qual estamos lidando aqui. Aqui no deserto, para onde o Senhor Deus o havia levado, se Jesus fizesse isso, meus irmãos, era uma declaração de independência, uma declaração de se afastar da vontade declarada de Deus para ele. Aí é que se torna o problema. E aí Jesus nos ensina algo precioso, preste atenção, nem sempre algo que eu tenho direito é de fato meu direito. Nem sempre algo que Deus nos deu de forma geral é de forma particular aquilo que eu devo fazer agora. Há circunstâncias que precisamos levar em conta e avaliar se estamos realmente cumprindo a vontade de Deus para aquele momento. Isso é complicado, meus irmãos, porque não há um versículo para cada circunstância da nossa vida. Então, eu compro um carro, uma bicicleta, vou abrir aqui o versículo, não tem. Peço fulano em casamento, não tem o nome dela. Vou para esta ou aquela profissão, você não vai encontrar. É necessário discernimento, é necessário oração, buscar o Senhor, olhar as circunstâncias, ouvir conselheiros e tudo mais para saber o que Deus quer da nossa vida. E nem sempre são coisas, essa é pecado e essa não é, porque é fácil decidir. Não é? Eu dou uma nova chance a ele ou eu mato? Preciso perguntar a Deus. A própria lei já diz, não faça não. Ou seja, entre o certo e o errado, é fácil. Mas quando as coisas não são erradas em si, é aí, meus irmãos, que Satanás é especialista. Quando ele nos pega, meus irmãos, as coisas claramente erradas, a nossa contribuição com aquilo chega a ser vergonhosa. Quando algo é abertamente, francamente, claramente errado, e Satanás coloca na minha vida e eu entro por aquela porta que está escrito proibido, não entre, vai embora, está fechado, com 5 fechaduras, e eu ainda chuto a porta. Aí depois vem aquela história, o diabo está furioso, o diabo se levantou na minha vida. Não, você que fez o pezinho para ele se levantar, meu amigo. Você que facilitou na sua vida para ele fazer o que ele fez, ou na verdade, sugerir e você fazer o que você fez. Mas quando as situações são diferentes como esta, é aí que ele tenta, com astúcia, manipular as circunstâncias. Bem, diante do desafio de Satanás, Jesus começa a maior lição desse texto. Nunca confie em si mesmo diante da tentação. Sempre jogue para uma instância superior. E ele faz isso no verso 4. Ele faz isso, inclusive, trazendo as Escrituras como fundamento das suas respostas a Satanás. Neste caso, meus irmãos, Jesus cita Deuteronômio capítulo 8, diretamente da lei de Moisés.
diretamente do Pentateuco. E como sempre, quando nós lemos esse texto que ele cita no versículo 4, ele cita apenas um versículo. Mas lembra que eu falei mesmo semana passada? Na minha semana anterior também? Quando o judeu ouvia aquele versículo, ele pensava o quê? No contexto. É como nós fazemos hoje facilmente também, especialmente com o texto que sabemos bem do Novo Testamento e tal. Quem conhece a Bíblia sabe que ela foi escrita com um versículo. Ela foi escrita com todo um contexto. E não há versículos e capítulos quando ela foi escrita. Então, quando Jesus cita Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, os leitores judeus de Mateus conhecem todo o contexto. E esse texto, meus irmãos, faz parte dos discursos de Moisés no final da sua vida. Ele está relembrando o povo sobre a lei, a segunda geração, na verdade, sobre a lei, preparando-os para a entrada na terra prometida. Eu queria chamar a nossa atenção para nós vermos o contexto daquilo que Jesus está citando aqui no verso 4. No verso 4, só para lembrarmos, ele diz o seguinte: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, certo? Então vamos ler, meus irmãos, o que Jesus trata aqui. Deuteronômio capítulo 8. Moisés falando: tenham cuidado de obedecer a toda a lei que hoje lhes ordeno, para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu com juramento aos seus antepassados. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim, ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. As roupas de vocês não se gastaram, e seus pés não incharam durante esses 40 anos. Saibam, pois, em seu coração, que assim como um homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e dele tendo temor. Pois o Senhor, o seu Deus, os está levando a uma boa terra, cheia de riachos e tanques de água, de fontes que jorram nos vales e nas colinas, terra de trigo e cevada, videiras e figueiras, de romãzeiras, azeite de oliva e mel. Terra onde não faltará pão e onde não terão falta de nada. Terra onde as rochas têm ferro e onde vocês poderão extrair cobre das colinas. Bem no meio, meus irmãos, desse contexto, o verso 3 aqui de Deuteronômio 8, está lembrando aos israelitas do passado. Lembrando que há coisas mais importantes em nossa vida do que nosso conforto e a satisfação dos nossos apetites. O próprio maná era maravilhoso, mas não era mais importante do que os israelitas cumprirem a palavra do Senhor e confiarem, não guardando para o outro dia, nem deixando de colher o em dobro na sexta-feira, como o Senhor havia ordenado, e podendo guardar o sábado. Deus usa, meus irmãos, a lembrança do maná aqui para dizer: mais importante do que vocês terem comido a comida que veio do céu, é vocês me obedecerem. E Jesus está através dessa simples citação, mandando uma mensagem não só para Satanás, mas para todos os que leriam depois esse texto, inclusive a nós, que as bênçãos de Deus, meus irmãos, não são mais importantes do que a obediência ao Senhor. Se é necessário passar fome, vou passar fome, mas eu vou obedecer. E no caso de Jesus, eu não vou transformar pedras em pão. Por quê? Porque eu vou viver mais da palavra do Senhor do que do próprio alimento físico. Quando Jesus foi indagado pelos seus discípulos, em João capítulo 4, quando ele teve um encontro com a mulher samaritana, se ele já havia comido alguma coisa, ele respondeu o quê? Uma comida eu tenho que comer, que era a vontade do Pai, mais do que a comida física. Bem, tendo perdido o primeiro round, Satanás tenta de novo. A segunda tentação começa nos versos 5 e 6, da mesma forma. Se és o Filho de Deus, ou seja, já que você é o Filho de Deus. Ela não acontece, porém, mais no deserto. Ela acontece em Jerusalém, diz o texto, na parte mais alta do templo. Essa era a parte, meus irmãos, que dava para o Vale de Cedron. Quando você vê aquelas fotos do Monte das Oliveiras, olhando Jerusalém, e você vê lá hoje em dia, claro, modernamente, a cúpula de ouro, né, da mesquita de Omar,
aquele espaço, né, que você está no Monte das Oliveiras, você desce e sobe novamente. Pois é, aquele vale de Cedron. E lá na parte mais alta do templo, até o fundo do vale, são 150 metros. O historiador Joséfo dizia, aspas, uma altura que provoca vertigem. Ele registrou dessa maneira. Bem, para mim bastaria 15 e eu já estaria meio tonto, né, porque eu não gosto muito de coisas altas, então 150 metros era bastante. E agora Satanás apela para a vaidade, que ele certamente acreditava que Jesus tinha. Ele apela para uma demonstração pública, que iria sem dúvida produzir popularidade imediata a Jesus diante da população. Afinal, que espetáculo incrível seria ele se jogando dali e anjos aparecendo para ampará-lo. A multidão com certeza iria à loucura. O Messias chegou. Você deve estar se perguntando, mas o que isso tem a ver com o Messias? A gente já vai explicar. Porque lá em Malaquias capítulo 3, versículo 1, existe um texto que diz, então de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu tempo. Isso, meus irmãos, havia criado uma ideia, eu poderia até mesmo chamar de uma crendice popular entre os judeus, que o Messias iria se manifestar literalmente vindo dos céus em cima do templo, pairando em cima do templo e desceria no meio de Jerusalém. Isso está inclusive registrado nos escritos dos rabinos, não é Bíblia, mas eram comentários, como o Talmud, que os rabinos faziam. Lá nós encontramos o seguinte, aspas, quando o rei, o Messias se revela, então ele vem e se detém no teto do lugar santo, fecha aspas. Como vemos, meus irmãos, Satanás conhecia das coisas, ele é um estrategista, então ele está apelando para a vaidade de Jesus, que ele tome um atalho, e em lugar de fazer as coisas do jeito que Deus queria que ele fizesse, que ele se jogasse daquela altura, anjos aparecessem, e aí ele seria aclamado por todo o povo. E não podemos deixar de reparar, meus irmãos, que Satanás parece, inclusive, ter aprendido alguma coisa com a sua primeira derrota na primeira tentação. Você sabe o que é? Se Jesus ia usar as escrituras, pensava Satanás, dois podem jogar esse jogo. Porque na sua segunda tentação, Satanás cita o Salmo 91, versículos 11 e versículo 12, que diz, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Ora, você vai proteger de um simples tropeção, quanto mais uma queda livre de mais de 100 metros. É verdadeiramente, meus irmãos, essa estratégia de Satanás é verdadeiramente uma descrição de muitos falsos mestres, falsos pastores, falsos profetas de hoje em dia. Perceba, eles não ousam criar algo novo, pois preferem emprestar a credibilidade das escrituras, a distorcem para trazer os seus falsos ensinos. Como diz o meu amigo pastor Judy Clay, são falsos, mas ainda assim são mestres e ainda assim enganam a muitos. Antes de nós olharmos a resposta de Jesus, meus irmãos, vamos ver o texto que Satanás usa, sobre o que ele se trata? Salmo 91. Este salmo, meus irmãos, exalta a proteção de Deus sobre os que são seus. Porém, o texto que nós lemos, ele é antecedido de uma condição, de uma condicional, lá no verso 9. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio. Isto é, a proteção do Salmo 91 não é, como muitos pensam, apenas deixar sua Bíblia aberta na estante, né, aberta no Salmo 91, e bons fluidos vão sair dali, ou pensam que essa promessa é para todo mundo. Não, não é nada místico e nem é nada dessa forma no atacado. Muito pelo contrário, é no varejo. A proteção de Deus está diretamente ligada a uma vida de obediência. Ou seja, se Jesus se lançasse daquela altura, se Jesus chamasse a atenção para si, apelando para uma crendice popular sobre o Messias, ele, de forma alguma, estaria cumprindo a vontade de Deus, muito pelo contrário, estaria seguindo pelos seus próprios meios, pelas suas próprias ideias. Além disso, meus irmãos, de forma muito interessante, quando Satanás cita o texto do Salmo 91, ele deixa de fora uma expressão, a expressão em todos os seus caminhos.
como no jardim do Éden, ele continua adulterando as escrituras para tentar enganar as pessoas. Porque se essa expressão significa proteção absoluta, não importando o que a pessoa fizesse, isso ele teria incluído. Ele teria dito, olha, em tudo que você fizer, em todos os seus caminhos, não importa o que você fizer, Deus vai lhe tratar, Deus vai lhe cuidar. Porém não é assim, meus irmãos. No contexto do Salmo 91, a contínua obediência, a dependência do Senhor, a confiança em seu cuidado, irá moldar as escolhas, vai moldar os caminhos, vai decidir os caminhos do homem justo, e assim Deus vai cuidar dele em todos os seus caminhos. Andando desta maneira, todos esses seus caminhos estão descansando debaixo do cuidado e dos olhos do Senhor. Deixa eu explicar de outra maneira. Quando o salmista no Salmo 91 diz, Deus vai guardar você em todos os seus caminhos, legal, deixa eu aqui para o cabaré, deixa aqui para o piseiro, deixa eu entrar aqui nessa negociata no meu trabalho. Não! Isso não faz nem sentido para qualquer pessoa que conhece um pouquinho da Bíblia. Esses caminhos do Salmo 91, meus irmãos, são os caminhos da obediência. São os caminhos da dependência do Senhor, que nos traz, meus irmãos, um questionamento. Se eu tenho tropeçado em pedras, não é o que o texto diz? Qual probabilidade você tem, ou, vou fazer uma escolha, múltipla escolha, qual é a escolha certa? Deus falhou, letra A, ou eu saí dos caminhos da obediência, letra B? Você acha, meus irmãos, que Deus escreveu o Salmo 91, inspirou o Salmo 91 para depois dizer assim, era brincadeira? Não estava falando a sério. Ou ele disse de fato, se todos os seus caminhos forem estes da obediência, se todos os seus caminhos forem estes, daquele que faz do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, você não vai tropeçar, porque eu vou lhe guardar em tudo que estiver acontecendo. Satanás sabia disso, com certeza, mas ele quer ver se consegue apelar para essa vaidade de Jesus, para que ele escolha o seu próprio caminho. Bem, ele tentou, teve a sua chance. Agora, ainda na segunda tentação, ele tem que deixar com o profissional, o especialista na palavra de Deus. No verso 7, Jesus recorre novamente a Deuteronômio e declara, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Mas o que ele quis dizer com isso? Ele está usando, meus irmãos, Deuteronômio 6, versículo 16. Lá Moisés disse, não ponham à prova o Senhor, o seu Deus, como fizeram em Massá. Em Massá e Meribá, o povo havia provocado a Deus ao duvidar da sua providência e cuidado e questionar o porquê os havia tirado do Egito. Jesus aqui, meus irmãos, usa esta passagem para apontar como eu e você não estamos no lugar de nos colocar em perigo enquanto cobramos a Deus que Ele nos proteja, ou faça qualquer coisa para nos livrar daquilo que deliberadamente nos colocamos. Não podemos simplesmente fazer o que dá na telha, fazer o que temos na cabeça, e depois cobrar de Deus que Ele seja fiel e nos socorra. Eu me meto em dívidas, eu me meto em rascadas, eu tomo decisões erradas, eu destruo meus relacionamentos, e depois cobro que Deus faça alguma coisa na minha vida. Mas o que eu posso fazer, na verdade, é pedir que Ele me ajude a ter misericórdia da minha vida, que eu seja transformado, conserte meus relacionamentos, assuma os meus erros. Mas, meus irmãos, você pode estar pensando assim, pastor, mas espera aí, quem em sã consciência entra por esse caminho e culpa a Deus? Você ficaria surpreso. O coração nosso, meus irmãos, ele é extremamente rebelde. E se você se recorda bem, o primeiro homem tentou fazer exatamente isso. Adão, você comeu do fruto que eu disse que não comesse? Então, Senhor, preste atenção. A mulher, como é que termina o versículo, irmãos? Que tu me deste. Então, só tem que ver.
Eu sou a vítima aqui. Uma peça defeituosa e um fornecedor questionável. É muita cara de pau. Minha. E no fundo, meus irmãos, quando nós reclamamos das coisas que não estão acontecendo do nosso jeito e nós somos responsáveis por elas e continuamos reclamando, nós estamos de novo dizendo: Senhor, o Senhor só deu uma cochilada. Está passando o tempo, a idade está pesando, ou qualquer noção absurda que possa vir à nossa cabeça. Por exemplo, aparentemente o Senhor não me ama como ama outros seus filhos, né? Porque olha o que está acontecendo comigo. Mas quando, meus irmãos, sai a perícia da arma, com os tiros que deram no meu pé, eu que estou com pólvora na mão, a impressão digital é minha, e a arma está registrada em meu nome. E meu pé está cheio de tiro e eu estou culpando Deus ou outros. Colocar Deus à prova, meus irmãos, é tudo isso e muito mais. É questionar as circunstâncias e ainda seguir em frente com os nossos planos. Mas, meus irmãos, Satanás, você pode chamar tudo ele, mas ele não é fraco. Ele não é um desistidor. Ele não desistiu, não. No verso 8, ele leva agora Jesus para outro lugar, ainda mais alto do que o templo. Leva para um alto monte, diz o texto, muito alto. Satanás sabia, meus irmãos, que parte da missão dada pelo Pai é que Jesus viesse também para reinar. Inclusive a dica sobre o reino está nessa terceira tentação. Seu reino ainda não se completaria nessa primeira vinda, nós sabemos agora, mas Satanás sabia que era apenas uma questão de tempo se ele não fizesse alguma coisa. Satanás sabia muito bem que um dia seria declarado: o Senhor reina, como nós vemos inclusive em Apocalipse. Então, Satanás mostra, diz o texto, todos os reinos deste mundo e o seu esplendor. E no verso 9, ele faz a oferta: tudo isto te darei, se te prostrares e me adorares. A grande questão, meus irmãos, é: que tal um atalho para alcançar aquilo que no final das contas você já tem direito? Você vai casar mesmo? O que é um relacionamento sexual antes do casamento? Está tudo certinho, a festa, os padrinhos, lua de mel, vocês até entrada na casa própria. Qual o problema? Quantos casais cristãos não passaram exatamente por essa mesma tentação? Qual o problema? Qual o problema de levar vantagem nisso ou naquilo no meu trabalho? Todo mundo faz. Você acha que quem chegou até um cargo de chefia fez tudo certinho? Quem faz tudo certinho fica para trás, meu amigo, nesse mundo. Atalhos, meus irmãos, eles são o nosso jeito de dizer: Deus está demorando demais, deixa eu fazer do meu jeito, deixa eu seguir por aqui, deixa eu fazer como me sugeriram, me apresentaram. Então Satanás está propondo isso para Jesus. Você não veio para reinar? Pronto, eu quero lhe oferecer um caminho mais fácil e menos doloroso do que provavelmente você sabe que ele espera. Agora, Satanás faz isso, meus irmãos, não é à toa, porque naquele momento na história, na verdade isso ainda é verdade hoje, esses reinos do mundo estavam de fato sob o domínio dele, do usurpador que é Satanás. 2 Coríntios 4,4, Paulo chama o Deus desta era, ou o Deus deste mundo, e diz que ele tanto reina aqui, que ele cegou o entendimento dos descrentes. 1 João 5,19 nos afirma que sabemos que somos de Deus, e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Se você não está reconhecendo esse versículo,
é o que você conhece na atualizada, que o mundo jaz no maligno. Então, para Satanás, meus irmãos, descredenciar o Filho de Deus como Salvador sem pecado era algo tão valioso que ele estava disposto a apostar absolutamente tudo na sua última cartada. Assistiu aqueles filmes sobre pôquer? Ou jogou um pokerzinho, não sei. E você está desesperado, está no final. E vencer é o que importa. Aí você faz um all-in, tudo dentro. Você empurra todas as fichas. Viu aquelas cenas? No pôquer pode ser porque você tem uma mão muito boa, ou porque você tem uma mão muito ruim. Chama-se blefar. É o que me contaram, pelo menos. Ponto aqui, meus irmãos, é que Satanás vai para o tudo ou nada. Provavelmente, ele sabia que não estava indo muito bem. Supondo que sejam apenas essas tentações, já está 2-0. Então ele precisa virar isso aqui. Então ele faz essa última cartada. A única condição, meus irmãos, era que Jesus se prostrasse diante de sua própria criatura. Lembre-se disso. Satanás nada mais é do que um anjo caído, criado pelo Senhor, e o adorasse. É como se Satanás estivesse dizendo, meus irmãos, eu posso realizar a vontade de Deus para ti, e tu podes ter todos os reinos deste mundo agora. Não é o que Deus falou para você? Não é o que está lá no Salmo 2? Pede-me e te darei as nações por herança, os confins da terra. Não é isso? Está profetizado, meus irmãos, há mais de 1000 anos, de que isso era, digamos, o destino do Filho. Agora, meus irmãos, se coloque no lugar de Jesus, certo? Porque talvez você esteja pensando assim, Satanás é doido, é? Não funciona não. Esse cara é o cara inteligente. Então vamos ver, meus irmãos. Se coloque no lugar de Jesus, ok? Você é Jesus, tá? Paulo diz em Filipenses capítulo 2, que Jesus, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, como é que termina o texto, irmãos? Humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, vírgula, e morte de cruz. Então perceba, meus irmãos, durante toda a vida de Jesus, eu creio, pessoalmente, cada um de nós tem uma lembrança mais antiga de quando você se percebeu, certo? Talvez seja com 3 aninhos, 4 aninhos, 5 aninhos, tem um pessoal mais lento, mais rápido, porque ninguém lembra do seu dia do nascimento, obviamente, mas a autoconsciência em algum momento veio. Eu não sei quando aconteceu com Jesus, mas eu creio que desde aquele momento, ele sabia exatamente o que estava à sua frente, cada vez mais claro. De fato, no seu próprio ministério, ele fala para os seus discípulos, Filho do homem irá a Jerusalém, será traído e crucificado, e ao 3º dia ressuscitará. Seus discípulos ficavam doidos. Pedro dizia, Senhor, de maneira nenhuma. Lembra do vai de retro, Satanás? Para trás de mim, Satanás, é o que significa vai de retro. Pois bem, então se coloca no lugar de Jesus, meus irmãos. Alguém que oferece um atalho, não é um atalho para você entrar no concurso público, não, meu amigo. Não é um atalho para você emagrecer ou engordar e ganhar os músculos que você sempre quis. Não é esse tipo de atalho bobinho, não. É um atalho, meus irmãos, que iria fazer assim, ó, contornar a cruz, a morte, o sofrimento, levar nossos pecados e tudo aquilo que ele já sabia que estava ali. Agora perceba, meus irmãos, que o texto que eu li em Filipenses capítulo 2, ele não para aí. No verso 9, Paulo completa. Por isso, é a expressão que Paulo fala. Por causa de toda a sua humilhação, e por causa da forma da sua morte, por isso,
Deus o exaltou à mais alta posição, Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então perceba, meus irmãos, que Satanás estava oferecendo a glória e os reinos, mas sem a cruz. E junto iria o versículo 9, 10 e 11. Junto, isso não aconteceria. O por isso não existiria. Ele não seria realmente o Senhor de tudo, o nosso Senhor e Salvador. Ali naquele deserto, meus irmãos, o nosso amado Salvador escolheu os cravos de uma cruz romana em lugar do atalho oferecido pelo diabo. E ele recusa mais uma vez com as Escrituras. De novo ele cita Deuteronômio capítulo 6, agora versículo 13, onde Moisés recomenda ao povo, aspas, temam o Senhor o seu Deus, e só a Ele prestem culto. Sendo derrotado, o verso 11 mostra o diabo indo embora e anjos servindo ao Senhor. A batalha acabou. Jesus 3, Satanás 0. A estratégia de Satanás, meus irmãos, elas não são novas. Elas são renovadas nas nossas fraquezas. Deixa eu trazer para vocês isso em forma de uma tabela. As tentações de Satanás no Éden e no deserto. Repare. A primeira tentação apela ao apetite físico. Em Gênesis capítulo 3, com Eva, você pode comer de qualquer árvore que quiser. Em Mateus 4, você pode transformar pedras em pão. E aí, meus irmãos, está conectado com um texto que nós conhecemos muito bem, está lá no rodapé, que é a 1 de João 2,16. Lá, João diz o seguinte: pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens. Repare, a ordem inverte na tentação de Jesus, mas está tudo lá. Os dois últimos itens, você tem que inverter a ordem no texto de João 2,16. E João termina, não provém do Pai, mas do mundo. Em resumo, meus irmãos, essa tabela, em relação à cobiça da carne, o diabo mostrou a Eva que a árvore era boa para se comer. Mostrou a Jesus que para matar a sua fome era correto transformar as pedras em pães. E ele fala a todos nós, ele mostra os prazeres que satisfazem a nossa carne, o nosso velho homem, ainda que abandonemos a vontade de Deus. Em relação à soberba da vida, como diz a versão atualizada, ou ostentação dos bens, o diabo mostrou a Eva que a árvore era desejável para dar entendimento e que ela e seu marido seriam como Deus. A Jesus, o diabo mostrou que ao atirar-se do cume do templo e ser salvo pelos anjos, rapidamente conseguiria fama e faria um enorme sucesso. E a todos nós, o diabo mostra que podemos alcançar nossos alvos, mesmo que por meios escusos, por meios ilícitos, que ignoram a vontade de Deus. E, finalmente, em relação à cobiça dos olhos, o diabo mostrou a Eva que a árvore era agradável aos olhos. Mostrou a Jesus todos os reinos do mundo e a glória deles. E a nós? Ele mostra que os fins justificam os meios, especialmente quando achamos que os fins são bons, são necessários, ou mais frequentemente, que não podemos viver sem eles. Isso às vezes, meus irmãos, nos leva simplesmente a uma vida materialista. Uma vida onde o trabalho consome o nosso tempo, uma vida onde não temos absolutamente nem um segundo sequer para cumprir a nossa missão neste mundo. Quando você ouve, como hoje de manhã, mais uma vez falar sobre evangelismo, ligando inclusive ao que falamos sobre a Páscoa, você apenas pensa, como eu não tenho tempo? Sim, meus irmãos, vemos mais uma vez Jesus, o Messias anunciado e proclamado, não apenas morrendo a nossa morte, mas também vivendo a nossa vida. E vivendo de maneira
a se tornar não apenas um exemplo para nós, mas também removendo as nossas desculpas de fraqueza e incapacidade diante das tentações. De fato, várias vezes os apóstolos escreveram dele como nosso exemplo, dele como aquele que foi tentado em absolutamente tudo e sem pecado, dizendo, se ele fez, nós podemos fazer também. O Messias proclamado nos é exemplo, vencendo a tentação nas Escrituras, fundamentado. Vamos ver, meus irmãos, 3 princípios para encerrarmos a nossa noite. Primeiro, o Messias proclamado nos move pelo exemplo da dependência do Espírito Santo. Esse primeiro ponto, meus irmãos, Jesus é o nosso exemplo na tentação, porque a vence por meio de uma força especial. Lembra que eu falei lá no começo? O poder do Espírito Santo de Deus. Aqui queremos relembrar, irmãos, o mesmo que falamos no final da mensagem do domingo passado. Ao ser batizado, Jesus teve a sua identidade e função oficialmente confirmadas pelo Pai e pela presença do Espírito Santo. Tudo o que Jesus fazia, ele fazia pelo poder do Espírito Santo, nos provando o que é ser um servo de Deus, o que é ser um homem de Deus, o que é ser uma mulher de Deus. O que nos faz, meus irmãos, algo de Deus, não são os maneirismos e gírias evangélicas, não é uma forma de se vestir, não é a música desta ou daquela maneira, esse louvor ou aquele. O que nos faz servos de Deus, meus irmãos, é sermos cheios do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo não é falar em uma língua incompreensível, também não é necessariamente curar alguém. Quando a igreja que estava indo pelo caminho do legalismo precisou aprender de Paulo sobre o que é ser cheio do Espírito Santo, Paulo nos apresenta o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não frutos, fruto do Espírito. Nós devemos pensar, meus irmãos, nesses itens como um barril. Lembra do barril antigamente? Não esse de plástico feito hoje, mas o barril que era feito com tábuas cercadas com um aro e mantidas no lugar, geralmente passavam piche para a água não escapar, lembra? Agora imagine esse mesmo barril, como aqueles dos filmes do Velho Oeste, esse mesmo barril com tábuas de tamanho diferente. O barril tem 1 metro, mas você só tem 50 centímetros da tábua do amor. Você só tem 60 centímetros da tábua da paciência. O domínio próprio está pior ainda. Uma tabuazinha de 30 centímetros. Então esse barril é esquisito, né? Porque em lugar de ser um barril cercado, perfeito, todas as tábuas com 1 metro e retendo água, não importa quanta água você coloque, essa tabuazinha pequena do domínio próprio, ou talvez da mansidão, você me diz, deixa a água sair, e o barril nunca enche, porque o fruto não está presente para reter o que tem que ser colocado dentro. Não tem como negociar, meus irmãos. Não tem como a gente ficar aqui, olha aqui o meu troféu da alegria, fruto do Espírito. O que é aquele quadro da tranqueira ali? Não, ali tem um negócio quebrado do domínio próprio, eu nunca consegui fazer funcionar. Eu levei na cesta técnica, comprei na AliExpress, não tem peça, não tem garantia. E eu não consigo fazer funcionar. Mas você tem que entender. Eu não consigo fazer funcionar porque a mulher que tu me deste, o patrão que tu me deste, os pais, a mãe, o filho, técnico de futebol, o presidente da república, o que quer que seja que tu me deste, não tem me ajudado muito não para fazer o negócio do domínio próprio funcionar. Então, mas o amor aqui, a alegria, aí eu estou nota 10 aqui. Lustramos os nossos troféus, escondemos o quarto da tranqueira. Meus irmãos, fruto do Espírito
é o caminho do enchimento do Espírito. Eu creio que eu precisava escrever isso no espelho do meu banheiro e todo dia checar. Talvez botar um post-it, um adesivo no carro, todo dia checar. Como é que está isso aqui? Como é que estão as manifestações práticas disso aqui na minha vida? Segundo lugar, o Messias proclamado nos move pelo exemplo da firmeza contra as trevas. Jesus, em segundo lugar, irmãos, é o nosso exemplo na tentação, porque Ele a vence de forma inegociável. Jesus nos dá exemplo claro de que luz é luz e trevas são trevas. Ele não torna o diabo um participante de algum circo, como alguns fazem seus, entre aspas, cultos. Ele não negocia princípios e convicções como muitos já fizeram. Ele não brinca com o pecado, flertando perigosamente com as trevas. Pastor, eu caí em pecado, o diabo se levantou. Não, fui eu que brinquei com fogo. Os alertas estavam lá, os princípios estão na palavra. Talvez pessoas até me avisaram, mas eu preferi fazer do meu jeito, não com Jesus. Jesus, meus irmãos, cumpre o que João escreveu. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Agora preste atenção na última frase. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para maquiar as obras do diabo. Alguém acredita que é isso que o texto está dizendo? Não, né? Para isso o Filho de Deus se manifestou, para passar a mão, passar pano para as obras do diabo. Não, meus irmãos. Se manifestou para destruir as obras do diabo. 1 de João 3, 7 e 8. Tudo que temos, meus irmãos, de podre, de corrupto, de nojento, de criminoso, de imoral, de antiético, enfim, de pecaminoso neste mundo, nasce quando os seres humanos fazem o que nós lemos em João 3,19. E este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. A pergunta que fica, meus irmãos, porque você deve estar ouvindo isso aqui, está dizendo, é verdade, pastor, eles, mas olha a pergunta, como nós, como eu e você, que fomos alcançados por aquele que é a luz do mundo, podemos flertar com as coisas que são total, extremamente opostas ao nosso Senhor e Rei, opostas ao reino ao qual Ele tem nos convidado a participar. Somos diferentes, irmãos, não melhores, não no sentido que o mundo considera alguém melhor ou pior. Nós somos diferentes. Nós operamos em um padrão de princípios e vida completamente diferentes. E muitas vezes nós temos flertado com coisas que têm causado profundo dano nas nossas vidas e às vezes até às nossas famílias. Terceiro e último lugar, o Messias proclamado nos move pelo exemplo da obediência das Escrituras. Finalmente, irmão, Jesus é o nosso exemplo na tentação, porque Ele vence a tentação através dessa fonte inigualável. Jesus, Ele é a própria palavra, o Verbo de Deus que encarnou, que tabernaculou entre nós. Com isso como base, Ele autentica a palavra de Deus, a fala de Deus, preservada por escrito por nós, ou para nós. Ele mesmo declara em João 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Somos, meus irmãos, uma igreja onde se busca ensinar, honrar e exaltar as Escrituras, a palavra de Deus, sem dúvida. Porém, não são essas nossas atitudes e intenções que nos mergulham no poder das Escrituras. Conhecer muito não transforma o nosso coração. O que nos mergulha, meus irmãos, no poder das Escrituras é a presença da própria palavra na nossa vida. Ela invadindo o nosso dia a dia.
invadindo a nossa profissão, invadindo a nossa paternidade, nossa maternidade, invadindo absolutamente tudo. Alguns dias atrás nós fizemos devocional no Salmo 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcham, tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos, pois o Senhor aprova o caminho dos justos. Em outra versão, o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. E o que nos faz, meus irmãos, estar nesse ambiente encharcados, mergulhados na palavra, é a obediência dela na nossa vida, na minha e na sua. Em Lucas 6, Jesus já estava, creio, um pouquinho farto dessa obediência meia boca dos seus próprios apóstolos e outros seguidores. Lucas 6,46, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Pegou pesado, né? E para esclarecer mais ainda a importância disso, ele nos dá esse texto que é uma pérola. Eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou o alicerce na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão sem alicerce. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu, e a sua destruição foi completa. No terreno aqui ao lado havia uma casa, obviamente, há um tempo atrás. O proprietário achou por melhor destruir as casas e vender apenas o terreno. Mas se você reparar, quando eu parava o carro e vi, num dos cantos você encontra um quadrado de pedras, mais de um quadrado de pedras, o que obviamente não aconteceu por acaso, pela natureza. A natureza não faz nada com ângulos retos, não faz nada dessa forma. Quando está lá, é a mão do homem. Alguém pegou pedras, que a gente costuma chamar aqui na região de pedra jacaré, que era o que usava antigamente para fazer baldrame, fundamento, alicerce. Todas as palavras funcionando da mesma maneira. E fez o alicerce do que estava ali naquele lugar. A casa foi destruída, foi derrubada, não por águas, mas porque alguém quis demolir. E o baldrame ficou. O alicerce está lá. Meu irmão, minha vida pode ir por tudo quanto é lugar, mas o alicerce, se for este, não vai a lugar nenhum. Minha vida pode ficar bagunçada, balançada, como inclusive as nossas vidas ficam muitas vezes. A vida não é fácil. O vale de lágrimas, como descrito pelos puritanos, é real. Nos testa, nos prova. Mas se o alicerce for o da palavra, como era na vida de Jesus durante toda a sua vida, na verdade, eis aí, 3-0, goleada. Por quê? Porque ele serve para nós, meus irmãos, como este exemplo, vencendo as tentações, sendo fundamentado nas Escrituras. Ele faz na dependência do Espírito, ele não negocia nada com as trevas e sempre se ampara nas Escrituras. Nada do que nós ouvimos hoje, apesar de detalhadamente explicado, é novidade. Que durante essa semana, meus irmãos, nós possamos meditar naquilo que o Senhor tem nos trazido, e particularmente hoje, e pensar como a minha vida precisa mudar. Que não seja apenas um cumprir de protocolo do domingo à noite, particularmente um domingo de Páscoa, mas o que a minha vida precisa ser transformada mediante o que Jesus me deixou como exemplo, ali no deserto, em Mateus capítulo 4. Amém. Deus querido, muito obrigado pela tua palavra. Como Deus, tu permitiste que o teu filho passasse por tudo que passou, para mais uma vez, e como irá fazer ainda muitas outras, nos deixar exemplo do que é ser um homem de Deus, submisso ao Senhor, submisso à tua palavra.
Dá-nos, ó Deus, esta semana que possamos viver desta maneira. Meditar nela e aplicar em nossas vidas, de forma que a nossa rotina e as nossas escolhas sejam moldadas mediante a Tua vontade, sem atalhos, apenas fazendo o que temos de fazer, mesmo que haja muito a perder. Ajuda-nos, ó Deus, oramos em nome de Jesus. Amém e amém.